Agora sim, vamos começar, então, até que enfim, né? Porque é um tema que o pessoal pedia muito, viu, doutora Débora? Para falar de acne, para tirar dúvidas. Até porque a internet tem uma gama de informações que nem sempre a gente pode confiar. Pode falar. Isso mesmo. A acne, ela é tão procurada assim, os pacientes perguntam muito, porque é uma infecção muito prevalente, né? Ela chega a atingir até 90% dos adolescentes. E ela se caracteriza, ela é uma doença inflamatória da pele, que se caracteriza pelo surgimento de cravos, e ela evolui os diversos graus da acne, que os pacientes também perguntam muito. Então, começa com um cravo, que é chamado de comedão, e pode evoluir para a formação de lesões inflamatórias, pápulas, pústulas. Essas lesões podem aumentar, formar nódulos, e aí, quanto maior a chance de ter danos inestéticos, de formar cicatrizes. E, em casos extremos, o paciente pode até ter sintomas sistêmicos, de astenia, de mal-estar, que é a chamada acne fulminante, que, graças a Deus, é rara, que pode atingir face, tronco, e o paciente ter até febre, alteração nos exames de sangue, precisar de internamento hospitalar. Então, é uma doença com uma variedade muito grande de apresentação clínica e extremamente prevalente. Por isso, a importância da doença. Olha aí, gente, a gente vai conversar muito, vamos explorar muito a doutora Débora hoje, né? Inclusive, os meninos aí, se quiserem se consultar, viu, aí no intervalo do programa, com a doutora Débora, vamos explorar bastante ela. E a Ivelise Buarque. A gente estava comentando aqui que o nome dela é único, gente. Meu nome é único, aí fica bem difícil, na verdade, do pessoal gravar rápido. Sempre confundem. Sempre confundem. E a gente trouxe um pouquinho ela, porque assim, é bacana a gente falar de um assunto e a gente tem uma pessoa que passou um pouquinho por isso, né? Porque a acne, independente do grau que seja, porque tem vários graus, a doutora vai explicar aqui pra gente, deixa a gente muito constrangida. Eu também tive. Você teve muita acne? Ainda tem, Ivelise? Curiosamente eu ainda tenho, e eu acho que o grande problema não é só o constrangimento, é o processo de tratamento, que ele é muito lento, né? Então, por exemplo, você vai passando da adolescência, você vai chegando na juventude, e até entra na faculdade e vai nesse comecinho até os 25 anos, de repente, quando você se vê, de tempos em tempos, você fazendo tratamento com ácido, você fazendo tratamento, por exemplo, eu cheguei a fazer, inclusive, tratamento com gelo seco. Então, toda semana eu tinha que ir na clínica da dermatologista, fazer a aplicação. Então, é aquela coisa, assim, eu acho que uma das coisas que não se observa muito e não se discute muito, e eu acho que é muito bacana essa discussão, o grande problema, ele está dentro de casa, ele está quando você está saindo, e ele está, no final das contas, a continuidade disso, porque é uma coisa que não passa, né? Então, é aquela coisa assim, você consegue fazer o controle da acne, mas ela não sai de você, né? Ela está dentro do teu organismo. E quando você, por exemplo, tem pele oleosa e muito oleosa, você percebe que o teu cuidado tem que ser muito maior. E aí vem todas as confusões. Você falou sobre essa coisa da pesquisa. Aí você vê uma série de receitas, assim, fazer cremes de limpeza caseiros à base de abacate, à base daquilo, aquilo outro. Tem muitas promessas na internet. Tem muitas promessas, muitas receitas, que é aquela coisa assim, você às vezes se empolga e você entra na onda dos testes, mas você não sabe realmente, de fato, o que aquele concreto é verdade, é mito, né? Ou apenas algo que funciona para alguns e não funciona para os outros, né? E eu acho que isso é o grande problema dessa coisa, porque assim, você está, no final das contas, atrás de uma solução definitiva, e a solução definitiva ela não existe. Olha aí, gente, vamos... Na verdade, a acne, por isso que a gente trouxe a doutora aqui, a acne, ela tem essa questão do tratamento demorado, né? Mas aí também, hoje em dia, o mercado, ele traz, né? O mercado estético, graças a Deus, ele traz, às vezes não tão acessível, mas traz várias soluções para quem tem esse problema, né, doutora? Vamos explicar um pouquinho os graus da acne? Isso, primeiro, você perguntou dos graus, então vamos falar primeiramente dos graus, depois a gente esclarece um pouquinho essa coisa que não tem solução. Tem solução. Tem solução. Os graus, ela varia do grau 1, como eu já adiantei um pouco, até o grau 5. O grau 1, em que muitos pacientes não consideram acne, é somente cravo, são os comedões abertos e fechados. Já é o processo inicial da acne. O grau 2, esses cravos evoluem e formam lesões inflamatórias, as pápulas, que são aquelas lesões avermelhadas, as pústulas. No grau 3, essas lesões
são maiores e começam a formar nódulos. Aí o risco de cicatriz é grande. A gente precisa intervir precocemente para evitar esse dano inestético. No grau 4 é uma forma bem mais grave. Esses nódulos eles se aglomeram, eles formam conglomerados. Daí o nome acne conglobata. E no grau 5 é um caso raro, chamado de acne fulminante, que o paciente tem um acometimento extenso do corpo e tem sintomas sistêmicos associados, como febre, mal-estar, inapetência, astenia, às vezes até lesões ósseas acompanhadas, e muitas vezes precisa de internamento hospitalar. Graças a Deus eu nunca tive nenhum caso, e esse caso é bem raro, né? As formas do grau 1 ao grau 3 são as formas mais comuns que a gente vê no dia a dia. Se tem cura, vamos esclarecer? Veja, isso que a nossa paciente falou é um pouquinho diferente. Ela tem uma acne que persistiu na idade adulta. Tá? Isso é diferente da acne mais prevalente que a gente vê na adolescência. Ela tem o que a gente chama de acne da mulher adulta. Isso precisa de... Pode falar, pode continuar falando. Mostra a câmera. Ela precisa de um tratamento contínuo, né? E o que o paciente tem que entender é que todo mundo precisa de cuidado diário com a pele. Ela me confessou no intervalo que não é muito assíduo do dermatologista. Então, esse é o grande problema. A gente precisa ter um acompanhamento médico. A gente não pode cair em Google, em receitas caseiras e achar que isso vai resolver o problema. Verdade. Todo mundo, quer o paciente com acne, quer o paciente com pele seca, ele precisa de rotina, de um cuidado diário com a pele. Ela é portadora de uma entidade chamada acne da mulher adulta. Ela precisa de acompanhamento. Muitas vezes a gente precisa de acompanhamento conjunto com o endocrinologista, com o ginecologista, porque tem um componente hormonal importante. Mesmo que ela de fato não tenha um distúrbio hormonal concreto. É uma paciente que relata que perto do período menstrual a acne piora. É uma paciente que muitas vezes a gente precisa lançar a mão de anticoncepcionais, de antiandrógenos, porque o hormônio está muito envolvido na patogênese da acne. Daí o motivo dela ter o pico na adolescência, que quando a gente tem um aumento hormonal. Daí o motivo das mulheres relatarem, doutora, quando eu estou perto da menstruação, meu rosto piora. Então a gente precisa desse acompanhamento. A maioria das mulheres tem esse problema. Eu tenho e a minha família inteira tem. Chegou perto da menstruação, a acne está ali, aparece. É normal? Isso é bastante comum. E na maioria das vezes caracteriza esse quadro, a acne da mulher adulta. Por isso que muitas vezes a gente usa o anticoncepcional para bloquear esse processo. A gente muitas vezes indica o contraceptivo com a finalidade de melhorar a pele. Mas aí, esse contraceptivo, ele pode piorar a acne? Tem esse caso? Nós utilizamos anticoncepcionais específicos para a acne. Ele tem que ter um efeito antiandrógeno, anti-hormônio masculino, que é o que está envolvido na patogênese da acne, para poder melhorar. A gente tem várias opções no mercado. A gente conversa com um dermatologista, pede ajuda do ginecologista muitas vezes. Às vezes o paciente tá usando um anticoncepcional por um motivo ou outro, mas não é o mais indicado para a pele, e aí a gente combina, conversa com o ginecologista, vê se ele pode trocar, né? Importantíssimo. Então, não tem sentido. A gente estava conversando no intervalo, o cuidado com a pele, com maquiagem, os assessores, os consultores de produtos de beleza, eles são maravilhosos, eles ajudam a deixar a pele da gente mais bonita. Eu sou completamente a favor de maquiagem, desde que durma com a pele limpa à noite, mas não pode substituir o cuidado médico, não pode substituir a rotina de cuidado com a pele. Então, não diga que acne não tem cura, procura o dermatologista que a gente vai ajudar. Invelise, a gente vai ajudar você, viu? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo bem rapidinho, eu prometo, que a gente tem muito que conversar com a doutora Débora aqui, vou tentar explorar ao máximo, viu? Não sai daí.